Meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Vou fazer uma pergunta para vocês, antes de fazer muitas para o meu entrevistado. O que é prioridade? Não responda ainda não. Vou contar uma pequena história, para depois imaginar a sua resposta. Certa vez uma senhora estava sentada num banco de um jardim e havia um parque em frente. Do lado dela, um senhor que ela não conhecia. Em determinado momento, ela disse ao senhor: "Tá vendo aquela criança ali, aquele menino de vermelho?" "Sim, estou. É meu filho." Disse o homem à mulher: "Uma criança muito bonita." E ela perguntou: "O senhor também tem filhos?" "Tenho, sim. Aquela ali de branco é a minha filha." Aquela menina brincava para lá e para cá. Em determinado momento, ele disse: "Filha, está na hora de ir embora." Ela disse: "Papai, mais 5 minutos?" "Pois não, mais 5 minutos." E quando esse tempo passou, o senhor disse: "Filha, já se passou o tempo, vamos embora?" "Ah, papai, só mais 5 minutinhos." "Tá bom, minha filha." A mulher, vendo aquela cena, disse: "O senhor é muito paciencioso, meus parabéns." Ele disse: "Não é que eu seja paciencioso, é que faz pouco tempo eu perdi um filho, pouco mais velho que essa minha menina. Hoje, eu daria tudo para ficar mais 5 minutos com o meu filho." Agora já dá para você responder. O que é prioridade? Você tem 5 minutos a mais para ficar com a pessoa que você ama todo dia? Então fique. Hoje, nosso Visão Geral vai entrevistar Dr. Hamilton Rovani Neves, advogado trabalhista, previdenciário. É sempre um prazer, uma alegria recebê-lo aqui e é sempre certeza de grande audiência. Doutor, tudo bem? Tudo bem, Alberto. Que bom recebê-lo aqui novamente. Prazer. Hamilton Rovani Neves, vamos conversar bastante hoje, Hamilton. Bom, já falei tantas vezes vocês, formado pela Universidade de São Francisco, aquela coisa toda e tal. Hoje já vamos meio que direto ao assunto, tá certo? Certamente, vamos nessa. Você sempre tem 5 minutos a mais para dedicar às pessoas que você ama, Não né? tenha dúvida, tem sempre mais do que 5 minutos, inclusive. É importante, né, Muito Hamilton? importante. Pois é. Hamilton, já conseguimos sentir alguns reflexos dessa mudança, dessa reforma trabalhista que está em vigor já desde o ano passado, desde 11 de novembro? Bom, eu pensava que você era meu amigo. Uma pergunta logo de abertura, uma pergunta dessa, uma pergunta muito difícil. Deu para sentir, deu para sentir que nem os juízes, nem o judiciário ainda sabe para que lado caminhar. Olha aí. Nós temos interpretações diversas acerca, desde a inicial do processo até o seu desenrolar, da instrução do processo, etc. e tal. E essa confusão ainda vai chegar aos tribunais superiores, mas a princípio só confusão ainda. Ainda? Ainda. Hamilton, e as pessoas, assim como eu lhe fiz essa primeira pergunta assim de supetão, digamos assim, as pessoas que o procuram, quais são as dúvidas que mais elas querem ter esclarecimento? Bom, na verdade, a dúvida maior diz respeito à questão do contrato de trabalho, né? O contrato de trabalho em si, o contrato de trabalho individual. Essa temporariedade, essa parcialidade do contrato, né? Essa sazonalidade do contrato, essas são as maiores dúvidas que as pessoas têm hoje. De como lidar com isso, de como firmar o contrato, de como contratar, de como executar o próprio contrato. Então, essas são as maiores dúvidas que as pessoas têm hoje. Hamilton, o que é a arbitragem? Não no futebol, nesse campo aí do trabalho. Na verdade, a arbitragem, ela já é um ente jurídico que já existe há muito tempo. Ela é como um árbitro de futebol, porque, na verdade, o árbitro nada mais é do que um mediador. Sim. A arbitragem é assim, é uma pessoa, né, uma pessoa com conhecimento jurídico e com poder para isso, escolhido por ambas as partes para intermediar uma relação, né, para que não se chegue no judiciário. A arbitragem, vamos dizer assim, é uma questão pré-processual, né? Interessante. Então, por exemplo, não vou chegar a dizer disputa, mas no imbróglio entre empregado e empregador, para que isso aí não vá ao judiciário, pode-se pedir a alguma pessoa que faça ali um trabalho de conciliação, digamos assim. Sim, exatamente. Com valor? Com valor, mas assim, vamos lá abrir um parênteses, né? Nós explicamos o que é arbitragem e tal, mas ela não é bem assim. A arbitragem, ao meu ver, e a maioria das pessoas jurídicas entendem dessa forma, ela só pode existir na relação
coletiva, não na relação individual empregado-empregador. Porque na relação empregado-empregador sempre vai sofrer aí um desequilíbrio na balança, né? O empregador sempre vai ter mais poder do que o empregado. Pegando um gancho nessa sua pergunta, que aliás de muita importância, nós tivemos agora um caso no Paraná em que houve um acordo, né? Através de uma mediação pré-processual, e foi caracterizada uma fraude. O juiz, então, descobriu essa fraude quando o processo chegou. Porque o empregado nem conhecia o mediador ou o advogado que foi indicado para ele, etc e tal. Então, tinha uma série de coisas que levou, inclusive, até mesmo denúncia ao Ministério Público para que apure as responsabilidades disso. Então, para você ver quanto isso é importante, a questão da mediação e na relação individual, empregado e empregador. Sim, mas então existe na relação individual. Não, ela não existe. Ela não existe. A lei agora possibilita um acordo, mas a mediação, ela tem que ser um ente escolhido por ambas as partes. O empregador não pode falar, olha, vai ter fulano... Eu quero fulano de tal. Exatamente, não pode. Exatamente. E a partir do momento que estiver tudo dentro da regulamentação, tudo dentro dos conformes, a decisão feita ali entre eles, ela passa a ter o valor efetivo? Sim, ela tem um valor, mas, entretanto, só para aquelas verbas e direitos que estão negociados naquela rescisão de trabalho. Né? Direitos ainda, vamos dizer assim, que futuramente podem ser garantidos, eles não podem ser negociados nessa mediação, infelizmente. Vamos supor, você tem uma rescisão de contrato de trabalho que resta algumas dúvidas. Então você elege o mediador e ele então vai ali intervir entre vocês dois, mas servirá apenas e tão somente para aquele ato ali. Tem uma observação feita aqui pela produção, quero ler para você me dizer o que vem a ser isso. Ainda sobre a arbitragem, tá certo? Uhum. A remuneração do empregado deve ser superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, ou seja, profissionais que tenham salário igual ou superior a R$ 11.062. Exatamente. Isso aí é o seguinte, a lei veio permitir agora que o empregado e o empregador façam entre eles acordos. Como havia acordo coletivo, convenção coletiva, agora o empregado e o empregador podem negociar salário, jornada de trabalho, várias cláusulas contratuais. Entretanto, a lei botou uma limitação. Para que você faça isso, você tem que ser um empregado que tenha, em primeiro lugar, um nível universitário, ou seja, formado por alguma faculdade, e que o seu salário não seja inferior ao dobro do teto da Previdência Social. Então, para que você não crie um desequilíbrio. Porque na teoria, desculpa, sim. Na teoria eles querem dizer o seguinte, só vai fazer acordo com pessoa extremamente esclarecida. Eu acho que a lei, apesar de no global ela ser muito ruim, ao meu ver, isso dá uma garantia para o trabalhador, porque é muito mais fácil uma pessoa com a capacidade, um engenheiro, um médico, um dentista, negociar com seu empregador do que um pedreiro, sim, uma lavadeira, uma faxineira, etc. E tal. Mas tem que ganhar 11 mil, então é difícil ter esses acordos, né? Um salário desse é um salário bastante razoável. Não é fácil não, né? Não é fácil não. Não é. Você vai encontrar aí advogados, né? Você vai encontrar aí juízes. Advogados são poucos. São poucos, mas juízes você vai encontrar aí muitos, né? Inclusive com auxílio moradia. Inclusive com auxílio moradia já quase chega esse teto aí. Não, é quase 5 mil, né? Alguma coisa assim. Exato. Bom, então, nesse caso, se permite conversar... Sim, a negociação individual empregado-empregador, a lei, então, ela pôs uma linha, né? Assim, olha, daqui para lá você pode, lá para cá você não pode. O que engloba essa negociação? A negociação completa, plena. Aquela que o sindicato fazia em nome do trabalhador e da categoria, agora poderá ser feita individualmente, empregado e empregador. Mas não se pode burlar a lei. De forma alguma. Por exemplo? Exatamente. Não pode fazer nada que seja ilegal. É isso que eu quero saber. Por exemplo, eu estou te empregando aqui para trabalhar comigo, você vai ser meu advogado, vou te pagar 11.063 para ser acima do teto, para ficar resolvido e tal. Só que é o seguinte, seu Milton, eu não te pago férias, não te pago o 13º, você não tem direito a isso, não tem direito a... Não existe. Não, isso não pode. Isso não pode. Esse tipo de negociação não pode. Porque existem umas coisas que você não pode negociar, né? Então, férias, 13º, horas extras, essa coisa. Não pode ser. Não, isso aí é inegociável. É imexível. Imexível. Dizia um presidente. Rogério Magri, né? Exato. Imexível.
E trabalhador público, servidor público, também, sim, aí não tem essa negociação, sempre é regido pelo órgão. Não, assim, individualmente não, né? A negociação do trabalhador público é sempre coletiva, né? Ela não é individual, ela não pode ser individual, né? Mas há negociações também ou não? Sim, há negociação, inclusive a legislação agora que está em vigor, ela se aplica também ao empregado público. Assim, nós vamos fazer um parênteses aqui para entender o que é uma coisa e o que é outra, vamos fazer, né? Esse parênteses, nós temos o funcionário público e nós temos o empregado público, são coisas distintas. Você está dizendo funcionário, qual no caso aí seria e sim, o estatutário é o funcionário público. Funcionário público. Funcionário público. De carreira e tal. Exatamente. Concursado. Aquele que tem estabilidade, concursado. O empregado público também é concursado. Entretanto, ele não tem estabilidade e ele é regido pela CLT. E não empregado. O empregado público. Tipo, funcionários do Correio, porque o Correio é uma empresa pública, né? A Caixa Econômica Federal também é uma empresa. Banco do Brasil, então? Não, o Banco do Brasil já é uma economia mista, mas também regida pela CLT também. Perfeito. Petrobras e tantas outras, né? Essas são as que vêm à mente no momento. Mas assim, o empregado público é um, o funcionário público é outro. Então, a partir daí, aquele que é empregado público regido pela CLT, as normas trabalhistas hoje vigentes se aplicam a ele também. Muito bem. Por que você disse que esse aspecto da lei é algo favorável, essa negociação entre patrão e empregado? Pelo menos colocou-se uma limitação de quem pode ou não fazer um acordo individual. E eu acho que você... se você não dá um desequilíbrio total, você equilibra um pouco. Pelo menos essa pessoa tem noção maior dos direitos que ela pode ou não negociar. Mas, Hamilton, me dá um exemplo de que se pode negociar entre patrão e empregado que de repente que não esteja na lei ou que a lei faculte. Uma série de coisas, né? Vai. Vale transporte, auxílio moradia, alimentação, mas até mesmo jornada. Não é de lei? Até mesmo jornada de trabalho, sim, é de lei, mas tem empregado que não precisa, tem empregado que precisa. Então você pode negociar isso. Você pode negociar ele parcialmente ou não parcialmente. Então depende muito dos dias que você vai trabalhar, os dias que você não vai trabalhar. Então isso tudo você pode negociar. Ao passo que a convenção coletiva ela já é mais abrangente. Agora você pega uma empresa que tem 100 funcionários nesse nível aí. Ela vai ter 100 esquemas, cada um... Muito difícil ela fazer isso. Muito difícil porque aí você não pode ter um contrato de trabalho para cada funcionário. Inviabiliza totalmente o seu negócio. Sim, mas a lei permite. A lei permite, obviamente. Mas não é porque a lei permite que você vai aplicar. Sim, a lei permite tanta coisa que não é usada, né? Então, assim, a lei não permite tanta coisa que é feita. Que é feita, exatamente. São os opostos. Mas o fato de você dar o permissivo para que isso seja feito não quer dizer que as empresas vão fazer, Entendi. né? Aliás, hoje mesmo com a vigência dessa norma, ainda não existe, assim, do conhecimento geral, as empresas que estejam praticando esse tipo de negociação direta com o empregado. Ah, não tem? Não, que a gente saiba ainda não. Muito bem. Obviamente terá, mas não no momento, ainda não temos. Sim, mas essa negociação direta pode ser assistida por um advogado. Sim, claro, exatamente. Ou por alguém do sindicato. Aliás, a sua pergunta, muito boa pergunta, exatamente isso. Mesmo que você seja um profissional que se encaixe nesses pormenores que nós estamos falando, sempre é bom você ter uma assistência jurídica para que te oriente no caminho certo em que você deve seguir. Muito importante isso. Sem dúvida, sem dúvida. E contribuição sindical? Sim. Não é mais obrigatória? Não, a contribuição sindical são duas coisas malucas. Veja, desculpa a expressão maluca, mas é assim para a gente entender isso, né? Até a mudança da legislação, a contribuição sindical ela era obrigatória e você que tinha que fazer a opção de recolher ou não. Se você não quisesse recolher para o seu sindicato, você fazia uma carta dizendo que você não queria contribuir. Agora é o oposto. Agora, se você quiser contribuir, você tem que fazer uma carta dizendo que você quer. Existem sindicatos que estão fazendo assembleias com a categoria para que isso seja instituído como norma do sindicato. Então, o sindicato que assim o fizer continuará sendo obrigatório, porque a categoria assim decidiu. Né? Agora, aqueles sindicatos que não fizeram isso e não farão, só nessa condição que poderá cobrar, ou seja, que o empregado manifestar no interesse de fazer a contribuição. Vamos entender aqui. Sindicato de um determinado segmento, em assembleia com o seu categoria, com o pessoal da categoria e tal, decide que
todos vão contribuir. Exatamente. Embora em Assembleia vença a maioria, ainda que haja o pessoal que não queira, se a Assembleia decidiu porque é soberana, sim, então aí se desconta automaticamente. Aí, se a pessoa não quiser, ela tem que fazer a carta de oposição, que é a carta onde ela... E aí não se descontaria dela. Não se descontaria dela, exatamente. Então se preservou, é democrático bem o negócio. É democrático, mas eu acho que mesmo assim é muito prejudicial para os sindicatos ainda, mesmo assim. Veja, aí é a visão do outro lado, né? A visão do sindicato, sobretudo, é de que realmente eles vão ter muita perda com isso, tá certo? Agora, é como eu imagino que seja mais ou menos assim. Hoje, para você, não sei se mudou a lei, para você ser doador, você tem que deixar em vida escrito que você é doador, não é isso? Exatamente isso. Mas para frente, para você não ser doador, você vai ter que deixar escrito, porque não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Daqui para frente, talvez eu não veja nem você, daqui para frente nós não vamos ter mais velório, não vamos ter mais enterro, vai ser tudo cremado, você pode ter certeza. Se você não quiser, exato, não tem mais espaço. Não tem mais espaço, o perigo, inclusive, de contaminação do lençol freático, aquela coisa toda, né? Exatamente então, isso. Assim está o sindicato hoje, nessas circunstâncias. Isso. Exatamente. Tá. E a adesão para se pagar hoje é grande ou não? Olha, eu acho que ainda permanece como estava antes, sabe? As pessoas estão... a massa dos trabalhadores estão se conscientizando agora desses direitos, né? Direitos e obrigações também. Então, a partir daí é que vai haver uma mudança. Não houve ainda uma mudança significativa. Houve, assim, não se desconta mais na folha, né? Não se desconta mais na folha. Mas aí os sindicatos têm se mobilizado no sentido de tete a tete, cara a cara com os empregadores, mostrar a necessidade desse recolhimento e a importância dela. Eu ainda quero fazer, até vou deixar marcadinho aqui para não esquecer, sobre o sindicato, como que é feito no caso da demissão de quem não é sindicalizado. Hamilton, quando o funcionário tem mais de um ano de casa, na demissão, a homologação era feita no sindicato. Hoje não é mais obrigatório. No sindicato ou no Ministério do Trabalho, na Delegacia do Trabalho, né? Ela era obrigatória para o empregado que tinha mais de um ano de casa. Hoje não se tornou... a lei diz que não é mais obrigatório, né, fazer isso. Mas essa prática ainda continua, porque acho que os empregadores ainda não se sentem tranquilos em não fazer essa homologação nos sindicatos, né? Bom, mas se não for feita, a lei dá essa prerrogativa. Dá essa prerrogativa. Tá, tudo bem. Agora, se for feita no sindicato, independente ou não, o sindicato acolhe o empregador se ele paga ou não paga a contribuição sindical da mesma forma. Da mesma forma, tá. Isso indistintamente. O sindicato está lá para fazer isso, né? Isso é um trabalho que o sindicato tem que prestar, independente da contribuição existir ou não existir. E em outros casos, por exemplo, consultas sobre determinadas coisas, um apoio e tal, aí... Não, aí, assim, se for o empregador, ele tem o sindicato dele, obviamente, onde ele é sindicalizado, né? Sim, eu digo empregado. O empregado também pode ir ao sindicato. Sim, mas mesmo que ele não seja um contribuinte. Não, sim, mesmo que ele não seja, obviamente, ele vai lá, o sindicato vai passar por todas as orientações, obviamente que existe uma convenção coletiva de trabalho, né, e que ele vai ter acesso também, mas as orientações vão ser recebidas pelo sindicato. O que o contribuinte, o sindicalizado, por exemplo, o que ele tem de benefício em relação a um que trabalha na mesma empresa e que não é sindicalizado? Olha, eu acho que aí só mesmo utilizar as dependências do sindicato. Às vezes sindicatos têm clube de campo, piscinas, essas coisas todas, fazem passeios, às vezes fazem convênios com farmácias, supermercados, essas coisas todas. Acho que só a colônia de férias, a distinção. O cara pega o celular, faz uma selfie lá e manda para mim, eu estou aqui. Você está onde agora? Exatamente isso. Mais ou menos isso. Alguma coisa assim, né, Nilton? O sindicato, ele precisa ter um atrativo, ele precisa criar alguma coisa para chamar o associado. Então ele faz exatamente isso, ele produz essas coisas, esses convênios, esses atrativos de clube de campo, piscinas, etc e tal, para angariar os associados. Tá legal. Hamilton, vamos falar um pouquinho da intervenção no Rio de Janeiro, enquanto eu estou preparando aqui, Hamilton, para eu colocar no meu Instagram uma selfie com você aqui, ó. Olha só, muito bem. Pronto, no meu Instagram, locutor, nada de locutor, @Alberto César Jornalista no Instagram, você vai ver essa foto minha e do doutor Hamilton Rovani Neto. E vamos falar do Rio de Janeiro, da intervenção, da paralisação sobre a reforma previdenciária. E aí?
Então, na verdade, assim, isso até pegou muita gente desprevenida. Eu, particularmente, não esperava. A gente até ansiava por isso, mas eu não esperava que isso fosse acontecer, uma intervenção do governo federal no Rio de Janeiro, né? Mas isso é constitucionalmente previsto. E enquanto houver essa intervenção, que vai até o dia 31 de dezembro do ano que nós estamos, não poderá haver aí a discussão das mudanças pretendidas na Previdência Social. Sim. Então, assim, eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, né? Eu tenho duas vertentes aí. Mas você sempre foi contra essa reforma da maneira que ela foi apresentada. Sim, exatamente. Quando eu digo que eu não pensei se isso é bom ou se é ruim, eu digo em relação aos votos que o governo vai obter nessa eventual reforma. Entendi. Porque ele pode usar esse tempo todo que está sob intervenção para ir engalhando votos e mais votos e mais votos, né, naquele pé de orelha que a gente chama com os deputados e senadores, né, para aprovação. E isso é um risco muito grande. Se fosse a plenário, da forma como estava um mês atrás, 2 meses atrás, não seria aprovado. Mas aí, com o passar do tempo, a gente não sabe como isso acontece. Não, e tem muita coisa ainda, porque o Temer vai ser candidato à reeleição. Então, ele imaginou que uma medida, de certa forma, uma medida de choque, poderia dar uma mudada muito no conceito dele junto à população, que não aconteceu. Não aconteceu. Aliás, também essa medida de choque também não está trazendo os benefícios que se imaginava. Então, na verdade, se você me permite, nem é o assunto aqui, mas se você me permite, claro, da forma como ela está sendo conduzida, sem a liberdade de que o Exército faça aquilo que é a função do Exército, não vai surtir efeito algum. Não vai surtir efeito algum. Porque tudo que o Exército fazer agora tem que prestar contas, tem que pedir permissão, tem que isso e aquilo. Olha, vai ficar do mesmo jeito. Olha, Hamilton, eu até tirei do celular, eu já tinha falado aqui, um aplicativo para celular chamado Fogo Cruzado. Você baixa no seu celular e ele dá, olha só que ponto nós chegamos. Ele dá em tempo real os locais no Rio de Janeiro onde estão tendo os tiroteios. Tiroteio, né? Troca de tiros entre bandidos e a polícia. Quantas e quantas vezes eu estava fazendo o programa aqui, embora eu deixe o celular aqui no silencioso e tal, fazendo o programa de esporte, quantas e quantas vezes eu achava que era alguma informação importante para eu dar, era o aplicativo Fogo Cruzado. Tiroteio em tal lugar, tiroteio em tal lugar. Né? Então, não mudou nada. Não mudou nada, exatamente isso. Quer dizer, a olho nu a gente acha que não mudou nada. Então, na verdade, assim, talvez a população se sinta um pouco mais segura, mas em relação aos bandidos mesmo, aos delinquentes, eu acho que ainda não mudou nada. Né? Acho que no primeiro momento houve um impacto de medo, de temer, mas agora acho que isso já passou. Ou o Exército, de fato, cumpre a sua função de Exército, tomando as medidas que ele precisa tomar, ou então eu acho que isso aí vai dar em nada. E gastando um dinheiro absurdo. Gastando um dinheiro absurdo. O grande problema do Rio de Janeiro é assim, institucionalizou o crime. Sem dúvida. Né? Institucionalizou. Então isso é muito ruim. Hamilton, mas vamos lá, enquanto estivermos vivendo essa intervenção, não se pode fazer emenda, né, nas PECs e tal, no pedido de emenda constitucional. Perfeitamente. E algumas medidas poderão ser editadas como medida provisória, sim. Algumas medidas podem, desde que elas sejam pontuais, elas não podem, vamos dizer assim, atingir a toda a população de forma geral. Então, coisas pontuais podem. Entretanto, a medida provisória ela tem um tempo curto de existência, né? E ela tem que ser votada e julgada ou reeditada, né, nesse interregno, né? E na verdade, eu imagino que o grande lance de todas essas reformas, se existe o lado positivo, e tem coisas que são positivas, há coisas que são negativas, embora nós saibamos que todos os direitos adquiridos vão ser mantidos, mas o que se propõe é que não haja ninguém ganhando acima do teto do INSS. Olha, eu acho isso pouco provável de acontecer. Sabe, eu acho isso pouco provável de acontecer. Embora fosse uma medida salutar, uma medida realmente que traria significativa mudança naquilo que o governo pretende, né? Se existe o teto da Previdência, embora eu acho que o teto da Previdência é baixo,
Ele é baixo porque a pessoa, às vezes, tem um padrão de vida que aquele teto não permita que ela mantenha aquele padrão de vida. Então, isso é muito ruim. Você não pode jogar a pessoa no buraco da noite para o dia. Entretanto, você estabelecer um teto, desculpem, isso é muito importante. E o que existe hoje é justamente isso. As pessoas recebem muito acima do teto. Tem muito... O funcionalismo público hoje é ele quem acarreta esse eventual rombo que o governo diz que tem na Previdência Social. E está mais no judiciário. Mais né? no judiciário principalmente. Mas é uma coisa que às vezes eu não consigo entender, à luz da realidade, à luz da lei. Por exemplo, se essa medida for aprovada e se for seguida, essas aposentadorias milionárias que nós por vezes observamos e por vezes também são informadas na imprensa e tal, isso aí acabaria? Não acabaria. Porque é direito pode, adquirido? Direito adquirido, você não pode fazer isso. É o daqui para frente. Daqui para frente, porque se você mudar, você teria que mudar a Constituição, né? Isso é cláusula pétrea, inclusive. Você não pode mudar a Constituição para prejudicar a pessoa lá atrás. Tá. Você não pode fazer isso. Né? Se você fizer isso, peraí, nós estamos no estado de exceção. E aí nós precisamos da intervenção militar. Mas seria o daqui para frente, iria pegar inclusive quem ainda estivesse no processo de aposentadoria, tá certo? Exatamente isso, exatamente. Atingir todas as pessoas indistintamente. Isso é... Deveria, né? Deveria atingir todas as pessoas indistintamente. Não interessa quem você seja deputado, senador, faxineiro, lixeiro, não interessa, teria que atingir todas as pessoas. Hamilton, eu vou dizer a você, acho que sem medo de errar, hein? Claro que isso aqui, você para contestar teria que defender uma tese e eu para sustentar também teria que defender outra tese. Mas se todo brasileiro tivesse um rendimento igual ao teto máximo da Previdência, nós não seríamos um país com miseráveis. Pode ser. Eu prefiro pensar um pouco para te responder isso Porque hoje você pega a esmagadora maioria da população brasileira, não tem. Porque você coloca isso valor. como um teto, né? Então você tem um teto e você tem um piso. Então, assim, a grande maioria das pessoas recebe pelo piso. Não, eu sei, mas se todo mundo recebesse o teto. Se todo mundo recebesse o teto, pronto. Nós teríamos uma série de problemas resolvidos, né? Vamos dizer assim, tá? Só que, assim, eu acho que as pessoas, nós seres humanos, somos assim. A gente nunca se contenta com o que tem. Você sempre quer um pouco mais. Então, se você hoje recebe 1.000 e passa a receber 5.000, daqui 5 anos, ou 3 anos, você quer receber 10.000 e assim vai. Eu acho que isso é natural. Bom, Hamilton, sobretudo quando daqui para frente a gente vai viver 140 anos, né? 140 anos. Temer. Exatamente isso. Tomara que eu chegue até lá. Meus filhos vão gostar muito. Não, mas com certeza, né? Com certeza. Bom, Hamilton, há tempos atrás a gente falava muito sobre a empresa que deve para o INSS. Parecia-me algo assim, estrondoso. Não posso dever, tanto que eu nunca fiquei devendo para o INSS. Todas as empresas, que não foram muitas, mas foram algumas que eu tive, claro que todas as empresas pequenas, mas eu nunca fiquei devendo para o INSS. Que descaramento que a gente vê, empresas devendo absurdos e fica por isso mesmo. Então, o grande problema não é nem dever, o grande problema é que essas grandes empresas, das quais nós sabemos quais são, não são cobradas. Esse que é o problema. Aquele microempreendedor, aquele empreendedor individual, aquele que emprega 5, 6 pessoas, meia dúzia de pessoas, esse que ele fica devendo INSS, o INSS vai lá, bate na porta dele, olha, você cobra ou você será executado. Agora, as grandes empresas, eu não sei o que é que elas têm, devem bilhões e bilhões e não são cobrados. Bancos, instituições outras aí, nossa, uma loucura. Seria eu não sei até que ponto a gente pode dizer que os advogados são tão hábeis a ponto de ficar protelando. Eu acho que isso aí é tudo questão de interesse político. Eu acho que toda essa questão, né? Porque uma empresa de 5, 6 funcionários, obviamente, não contribui para político nenhum se eleger, né? É uma empresa grande, sim. Então, acho que aí é que vem essa troca de favores, essa, sei lá, negligência, coisa parecida. Bom, Hamilton, quando nós vivemos aí a expectativa da reforma, houve uma corrida para aposentadoria, né? Quem ainda poderia esperar um pouquinho mais e tal, resolveu entrar. E agora, com essa certeza de que nós não teremos, enquanto estiver em plena atividade, a intervenção no Rio de Janeiro, minimizou o seu negócio? Parou? Como é que tá? Não, eu acho que não minimizou e nem deve minimizar. As pessoas que já preenchem os requisitos, eu acho que elas devem se socorrer de um advogado para orientar e, se for possível, até já pedir aposentadoria. Porque a gente não sabe o
o que é que vai acontecer. Obviamente que você não deve requerer aposentadoria simplesmente por requerer. Você tem que preencher os requisitos para isso, né? Eu, quando eu sou consultado, que as pessoas vão até meu escritório, eu sempre oriento, olha, vamos fazer toda a estatística primeiro para saber se é possível e se esse possível é suficiente para você ou não. Se for necessário aguardar mais um pouco, acho que você deve aguardar mais um pouco, caso contrário, não. Aí depende da avaliação de cada um. O profissional, o advogado ou a mesma pessoa que queira se aposentar, ela tem que pensar no equilíbrio da relação, né? Porque depois que você se aposentar, acabou. Você não consegue mais a desaposentação, complemento, essa coisa toda. Tá. Então, você mas uma revisão pode ser. Uma revisão, sim, mas a revisão, ela vai pegar coisas pontuais. Cálculo mal feito, tá. Tempo de serviço não inserido. E a resposta de uma revisão é rápida? Não, infelizmente também ela não é rápida. Ela demora bastante. Que coisa, hein? Que coisa. Ô, Hamilton, e esse pessoal que está aposentado, que o INSS está chamando para fazer perícia, tem uma coisa aí meio desagradável. Desagradável, sim. Que é? Na verdade, assim, o INSS, as pessoas que estão recebendo auxílio-doença ou aposentado por invalidez há mais de 2 anos, o INSS está requisitando que essas pessoas venham até a agência, né, para passar por uma nova perícia, para saber se está em condições de trabalhar ou se não. O grande problema é que o INSS, ele dá alta indistintamente, né? Às vezes a pessoa não tem a mínima condição e ele acaba dando alta. Agora, um fator muito importante, que eu acho que as pessoas devem ficar atentas, é o seguinte: o INSS publicou essa semana, a semana que passou, obviamente, um edital com o nome das pessoas que devem comparecer à agência para a realização de perícia. Aí eu lhe pergunto, onde foi publicado isso? Ninguém sabe. Então você, telespectador, que está recebendo o auxílio-doença do INSS, você sabe se você foi convocado ou não? Então você não sabe. Então, eu sugiro que você ligue no 135, você que recebe auxílio-doença pelo INSS, ligue no 135 e veja se o seu nome está na lista, porque se em 2 meses você não comparecer para uma nova perícia, o seu benefício será suspenso. Que coisa. Que coisa. Mas é absurdo isso, né? Infelizmente. Então, aproveitar, ligar no 135 para ver se realmente... Se seu nome consta dessa ata, né, que o INSS publicou das pessoas que devem comparecer para a realização de perícia. Tá aí o telefone no rodapé do vídeo, INSS, ligue 135 para você saber, olha, será que o meu nome tá? Eles são obrigados a falar se não, sim, né? sem dúvida, obrigado. Quando eu ligar... Tem que ter o número do benefício ou o isso. CPF. Exatamente, tá? Tem que ter um número. Esse serviço 135 eu achei eficaz, mano. Funciona muito bem. Achei realmente bastante eficaz, sim, porque diferente de algumas operadoras que começam a fazer perguntas para você, pergunta, quando você fala, não, que na verdade eu queria cancelar mesmo essa assinatura, eu vou passar você para um outro setor e aí cai. As pessoas podem ficar tranquilas com o 135, porque em primeiro lugar, aqueles atendentes do 135 são muito atenciosos. Isso a gente tem que dizer e dizer parabéns para o INSS, porque os atendentes são muito bem instruídos, bem atenciosos e vão atender você na medida que você precisa. Obrigado, querido. Poxa. Mais uma vez, hein, Hamilton? Sempre um prazer, galera. Muito bom. Hamilton Rovani Neves, advogado trabalhista e previdenciário, mais uma vez comigo aqui no Visão Geral, sempre um prazer enorme, esclarecendo muita coisa sobre esse assunto. Não se esqueçam, eu volto às 7h da noite, tem RF Esporte Clube para todo o Brasil aqui pela Rede Família de Televisão, tá bom? Saúde, paz, alegria e boa sorte sempre, gente. Tchau.